idosa descobriu que seu filho mais velho estava tentando fazer ela assinar documentos que daria poderes a ele de fazer o que quisesse com seus bens, mas quando ele pensou que tinha se dado bem, a idosa fez algo inacreditável. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Alzira e nasci há 72 anos no interior de Minas Gerais. Venho de uma família simples, que cultivava uma pequena roça de milho e feijão. Ainda menina, aprendi a cuidar dos bichos, a colher verduras no quintal e a respeitar o ritmo da natureza. Aos 12 anos, perdi minha mãe e, depois disso, criei-me praticamente sozinha, ajudando meu pai na lida e correndo para lá e para cá entre fogão e horta. Mais tarde, mudei-me para a capital em busca de trabalho e, por lá, conheci Joaquim, o homem que seria meu companheiro por quase 5 décadas. Ele partiu deste mundo faz 3 anos, deixando-me saudosa de nossas conversas matinais, do sorriso que me dava força e da perseverança de quem veio do nada e construiu uma vida digna. Achei que, depois da morte de Joaquim, eu teria um pouco de paz, livre de grandes turbulências. Entretanto, minha tranquilidade foi interrompida por uma situação que jamais imaginei que aconteceria: a traição e a ganância de meu filho mais velho, Renato. Há muito tempo, Renato era o garoto que me trazia água fresca quando eu trabalhava no quintal e me ajudava a varrer a varanda. Nasceu antes de Luciana, minha filha mais nova, e sempre ostentou certa imponência, como se fosse o protetor de todos nós. Quando comecei a envelhecer, ele apareceu com uma postura de preocupação, oferecia ajuda para fazer mercado, pagava minhas contas e falava sobre a importância de organizar documentos. A princípio, achei normal. Muitos filhos demonstram cuidado com suas mães idosas. Eu mesma ensinei a Renato e Luciana o valor da família e da solidariedade. Porém, com o tempo, notei um tom estranho em suas visitas. Ele não se limitava a me trazer pequenas gentilezas, falava muito sobre meus bens, sobre o terreno onde moramos durante anos, sobre a conta bancária que mantenho desde que Joaquim faleceu e até sobre meu carro antigo, que está parado na garagem, mas que conservo por apego sentimental. Renato começou a dizer que precisávamos formalizar tudo, para evitar contratempos no futuro. Falava da possibilidade de eu ser enganada, de surgir alguém se aproveitando da minha ingenuidade e de que, sem uma autorização legal, ele não conseguiria defender meus interesses. Esse discurso me soava, num primeiro momento, como excesso de zelo. Até o dia em que ele apareceu com uma pasta de documentos, dizendo ter consultado um amigo advogado, que recomendou a elaboração de uma procuração ampla para que ele me representasse em qualquer tipo de negócio. Achei inusitado não ter sido consultada antes sobre esse profissional. Sempre fui do tipo que pede indicação a conhecidos ou que procura pessoalmente um serviço de confiança. Mas Renato insistia, alegando que era para o meu próprio bem, que assim eu ficaria protegida de golpes e que ele poderia resolver tudo no banco ou na prefeitura sem que eu precisasse sair de casa. A desconfiança começou a me rondar quando vi que ele respirava com ansiedade, como se estivesse com pressa de ter minha assinatura. O olhar dele, até então aparentemente protetor, revelava uma impaciência que me fez hesitar. Ainda assim, respirei fundo, agradeci o cuidado e disse que só assinaria depois de ler cada linha com calma. Ele arregalou os olhos, tentou me convencer de que não era necessário tamanho rigor, mas insistia em analisar. Foi nesse momento que bati os olhos em cláusulas que me deram um frio na espinha. Não era apenas uma autorização para resolver burocracias, aquela procuração concedia poderes irrestritos a Renato. Ele poderia vender meus imóveis, movimentar tudo quanto era conta bancária, dispor do carro, tomar decisões médicas em meu nome. Basicamente, se eu assinasse, entregaria a ele o comando total da minha vida financeira e até parte da minha autonomia pessoal. Fingi não ter me assustado. Juntei a papelada com mão firme e afirmei que precisaria conversar com alguém de confiança antes de assinar, pois não sou nenhuma tola que aceita tudo de primeira. Renato abriu um sorriso amarelo. Tentou argumentar novamente, mas me mantive firme, dizendo que só assinaria depois de pensar com calma. E guardei os papéis numa gaveta do meu quarto. Naquele instante, minha mente fervilhava, pensando em como meu filho se transformará. Não o acusei frontalmente. Queria antes entender a dimensão do problema. Passei a noite em claro, revirando aquela sensação de traição e tentando me convencer de que talvez fosse apenas um mal-entendido ou um deslize motivado por preocupação excessiva. No dia seguinte, decidi que precisava de orientação profissional.
por indicação de uma conhecida da igreja, procurei o Dr. Celso, um advogado experiente que me recebeu de forma acolhedora e se prontificou a analisar os documentos. Ele me disse, sem rodeios, que aquela procuração dava a Renato poder para fazer qualquer negócio em meu nome, inclusive vender meus bens sem precisar me consultar. Além disso, como a redação era bastante vaga, abria margem até para ele decidir onde eu viveria se surgisse algum conflito familiar. Fiquei enojada e intrigada. Por que Renato queria algo tão abrangente? Com calma, o Dr. Celso me explicou que, caso eu quisesse dar uma procuração a alguém, existiam maneiras mais prudentes de limitar os poderes. Na mesma hora, pedi que ele preparasse um documento com cláusulas restritas, que me protegesse de eventuais abusos. Se Renato não tivesse más intenções, não veria problemas em assinar algo menos amplo. Essa seria a minha maneira de testar sua real motivação. Voltei para casa e aguardei. Esperei que Renato me procurasse. Passaram-se alguns dias até que ele apareceu, cheio de sorrisos, perguntando se eu já havia assinado aqueles papéis. Eu, sem transparecer minha angústia, falei: filho, liguei para um advogado para revisar e produzir um documento mais seguro para mim. Agora está tudo pronto. Ele fez uma careta incontida. Argumentou que seu suposto amigo advogado já tinha tudo organizado, que não precisava gastar dinheiro com outro profissional. Porém, persisti, dizendo que preferia algo personalizado, pois já não era tão jovem e não queria correr riscos. Ele, de certo modo, não teve escolha senão fingir concordar. Mas dava para ver nos olhos dele que algo o incomodava profundamente. Poucos dias depois, combinei com Renato de que assinaríamos a procuração diante do Dr. Celso. Ele não gostou da ideia, mas aceitou. Marcamos data e horário, e chegamos juntos ao escritório. Renato vestia uma camisa social, tentando aparentar seriedade. Sentamo-nos à mesa, e o advogado me apresentou o documento. Renovados os termos, deixava claro que o procurador somente poderia fazer determinadas ações sob supervisão e que não teria poderes para vender imóveis ou movimentar grande quantia sem minha autorização expressa. Era uma procuração útil para resolver situações simples, como retirar documentos em repartições ou lidar com pequenos aborrecimentos legais. Ao notar o conteúdo, Renato se remexeu na cadeira, pigarreou e argumentou que aquilo não bastaria para suprir minhas necessidades. Entretanto, o Dr. Celso foi firme, explicou que qualquer ato além do previsto ali exigiria minha presença ou uma decisão judicial. Não havia espaço para brechas. Sem muita saída, Renato acabou assinando, mas eu percebi sua fisionomia carregada de frustração. Naquele mesmo dia, após sairmos do escritório, Renato não quis almoçar comigo e foi embora apressado. Tive a amarga sensação de que algo estava prestes a eclodir. E, infelizmente, essa sensação foi comprovada pouco tempo depois, quando recebi em minha casa um oficial de justiça com uma intimação. Renato havia ajuizado uma ação de curatela, pedindo que eu fosse declarada incapaz de gerir meus próprios bens. Alegava que eu apresentava confusão mental, lapsos de memória e outros problemas que me impediriam de viver de forma independente. Fiquei incrédula, segurando aquele envelope e lendo cada linha com a visão turva de tanta raiva e decepção. Meu filho queria me tirar a autonomia pela via judicial. Corri para o Dr. Celso, que me instruiu a manter a calma. Esse tipo de ação exigia que eu passasse por avaliação médica e psicológica para constatar se eu realmente estava incapaz. Ele me garantiu que isso soaria absurdo, dado que eu estava lúcida, caminhando bem, administrando minha casa e minha vida. Ainda assim, era um processo judicial que me obrigaria a ir ao fórum e provar que eu não tinha problemas mentais. Apesar de me sentir ultrajada, entendi a necessidade de agir com cautela e seguir as orientações legais. Passei por uma assistente social e uma psicóloga do fórum, que me fizeram perguntas sobre minha rotina, meus hábitos, minhas contas, meus cuidados pessoais. Falei sobre como eu mesma cozinho, lavo minhas roupas e me desloco na cidade de ônibus ou de táxi quando preciso. Não tinha qualquer dificuldade cognitiva além dos pequenos esquecimentos normais da idade. Ambas as profissionais me trataram bem e, ao fim, disseram que não enxergavam qualquer indício de incapacidade. Alguns dias mais tarde, o juiz indeferiu o pedido de curatela, considerando-o inconsistente, porém deixando a ação seguir seu curso para análise mais aprofundada. Em outras palavras, Renato não conseguirá seu intento imediato, mas continuava me infernizando nos tribunais, pedindo exames e questionando minha condição mental. A essa altura, a decepção me corroía.
Eu não entendia como chegamos a esse ponto, mãe e filho travando uma guerra judicial. Luciana, minha filha mais nova, se indignava, querendo tirar satisfações com o irmão, mas eu pedi que ela não se envolvesse mais do que o necessário. Não queria misturar os dois, temendo que essa briga rompesse de vez a família. Ainda me restava a esperança de que Renato recuasse. Mas, ao conversar com meu cunhado, descobri que ele estava atolado em dívidas, resultado de negócios escusos. Isso explicava sua obsessão em assumir o controle dos meus bens. Precisava de dinheiro para quitar empréstimos e cobrir rombos financeiros. Senti-me traída e manipulada, mas não me deixei abater. Decidi renovar minhas forças e buscar meios de garantir minha segurança. Primeiro, fui ao cartório atualizar meu testamento. Queria ter tudo em ordem caso algo acontecesse comigo. Segundo, reforcei a procuração restrita, exigindo que qualquer ato do Renato em meu nome fosse supervisionado juridicamente. Terceiro, coloquei uma tranca extra no portão de casa, pois estava desconfiada de que ele poderia tentar alguma loucura. Minha vida, antes calma, transformou-se em um mar de ansiedade. Evitei comentar o assunto com as vizinhas, pois algumas adoram uma fofoca. Preferi me manter reservada, compartilhando somente com Luciana e com meu advogado. Sabia que Renato não desistiria fácil, mas tinha a esperança de que, sem brechas legais, acabaria encontrando outro caminho para resolver suas dívidas. Só que a coisa foi ainda mais longe. Certo domingo, um homem chamado Leandro apareceu em minha casa, dizendo ser amigo de Renato. Ele bateu palmas no portão e se apresentou de maneira pouco educada, insinuando que eu deveria colaborar para quitar as dívidas em que Renato tinha com ele. Deixou claro que, se eu não ajudasse, poderia sofrer consequências. Era uma ameaça explícita. Mandei-o embora, sem abrir o portão, e travei tudo. Senti um medo profundo de que aquela situação escalasse a violência. Liguei para Luciana, pedindo que viesse ficar comigo naquele dia. Seu marido a acompanhou, e os dois me acalmaram, dizendo que se esse sujeito voltasse, chamaríamos a polícia. Fiquei indignada e comovida ao mesmo tempo. Meu próprio filho, ao que tudo indicava, envolvera-se com agiotas ou gente sem escrúpulos, e agora eles batiam à minha porta. Eu não tinha mais como negar a realidade. Renato havia ultrapassado todos os limites. No fim daquela semana, recebi outra notícia perturbadora. Um corretor conhecido de Luciana entrou em contato, dizendo que Renato andava oferecendo meu terreno da Estrada Velha a potenciais compradores, garantindo que tinha a anuência da proprietária. Na hora, fiquei branca. Obviamente, isso era falso, pois só eu poderia vender aquela propriedade. Mas o corretor desconfiou e foi confirmar com Luciana, que então me contou tudo. Aquilo superava qualquer suposição de ingenuidade ou erro de comunicação. Ficou claro que Renato tentava, de todo modo, lucrar em cima dos meus bens. Peguei o telefone e liguei para o corretor, pedindo que me enviasse uma declaração formal sobre a proposta que Renato havia feito. Ele concordou, pois não queria se envolver em transações ilegais. Com isso, obtive uma prova concreta de que Renato estava tentando me passar para trás. Levei esses documentos ao Dr. Celso e perguntei: o que posso fazer para me proteger de vez? Ele sugeriu uma queixa-crime por tentativa de estelionato e outros possíveis delitos, anexando as provas. Não era fácil para mim denunciar meu próprio filho à polícia, mas eu me sentia acuada. Era aquilo ou continuar vivendo sob ameaças e manipulações? Tomei coragem e fui à delegacia registrar a ocorrência. O delegado ouviu tudo, observou as provas, leu a declaração do corretor e pediu que eu aguardasse as investigações. Saí dali com o coração pesado, mas determinada a pôr um ponto final naquela história. Era inacreditável que eu tivesse chegado a esse ponto, mas não via outra saída. Alguns dias depois, recebi um telefonema do delegado, dizendo que Renato havia sido intimado a depor, mas não comparecera. Havia também um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado a outras fraudes bancárias. Meu filho, pelo visto, viera trilhando um caminho criminoso muito antes de tentar se apossar do que era meu. Aquilo me atingiu com a força de um soco no estômago. Rememorei o menininho que corria pelos corredores da casa, tão cheio de curiosidade e de alegria. Era difícil conciliar essa imagem com a de um adulto que cometia golpes e colocava a própria mãe em perigo. Contudo, eu já não podia mais ignorar os fatos. Na semana seguinte, Renato foi localizado pela polícia e preso.
telefonaram para mim da delegacia, informando que ele resistira à abordagem e que seria apresentado ao juiz, para avaliar se a prisão preventiva seria mantida. Aconselharam-me evitar contato, pois a relação entre nós estava claramente rompida e poderia suscitar ainda mais conflitos. Luciana, sempre preocupada comigo, veio me dar apoio e perguntou se eu queria tentar falar com o irmão. Respondi com amargura que não havia mais diálogo possível. Se ele chegará a esse ponto, nada do que eu fizesse mudaria sua situação. Eu não queria vê-lo, abraçá-lo ou consolá-lo. Dentro de mim, o sentimento era de uma decepção tão profunda que chegava a doer fisicamente. Porém, junto dessa dor, também se erguia um alívio amargo por saber que, ao menos, ele não poderia continuar usando meu nome e meus bens para sustentar suas falcatruas. Pouco depois, fui chamada para prestar outro depoimento formal, dessa vez para confirmar detalhes relacionados às investidas dele. Contei ao delegado sobre a tentativa de me fazer assinar procuração ampla, sobre as abordagens intimidatórias, o oficial de justiça que me trouxera a ação de curatela, o amigo agiota batendo no meu portão, além da história do corretor. Apresentei tudo o que reuni, cada prova que o Dr. Celso me orientara a recolher. Falei de cabeça erguida, sem hesitar. Não chorei, não vacilei. A mulher que outrora sentirá a dor de perder o esposo e a decepção de ver o filho tramar contra ela agora falava com uma frieza que me surpreendia. Eu percebi que, em algum momento, meu amor de mãe dera lugar a uma necessidade de me proteger, de defender aquilo que construí com o suor do meu rosto. Renato era meu filho, mas agira como inimigo. O delegado me agradeceu e deixou claro que o caso não terminaria tão cedo, pois havia muitas pendências judiciais envolvendo Renato. Ele responderia por estelionato e possivelmente por outros crimes, dependendo da extensão dos golpes aplicados. Ao fim, percebi que nem todas as fraudes envolviam meu patrimônio. Havia mais vítimas por aí, pessoas que confiavam nele ou que haviam sido seduzidas por algum esquema de lucro fácil. Meu primogênito transformará-se em um trapaceiro, vivendo de artimanhas ilegais. Saí da delegacia sem olhar para trás. Lá fora, Luciana me abraçou, perguntando se eu estava bem. Respondi que sim, mas ela sabia que meu coração pesava como chumbo. No caminho de volta para casa, olhei pela janela do carro, lembrando de passagens da infância de Renato. Ele era uma criança animada, gostava de soltar pipa e correr atrás das galinhas no quintal. Recordei momentos felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. Senti vontade de chorar, mas me contive, pois já não havia mais lágrimas que pudessem consertar a situação. Parecia que, ao entrar nessa espiral de crimes, Renato havia escolhido um caminho sem volta. Ainda me pergunto em que ponto as coisas se perderam de tal forma. Terá sido minha culpa? Terei deixado de lhe ensinar algo essencial sobre honestidade e empatia? São reflexões que ainda me atormentam, porém sei que cada um faz suas escolhas, e as dele foram desastrosas. Assim, voltei para casa naquela tarde, olhando para as paredes vazias e sentindo a ausência que Joaquim deixará. Ele certamente teria lidado com tudo isso de maneira firme, mas talvez sofresse muito ao ver o filho metido em tanta sujeira. Sentei-me na poltrona da sala e encarei a fotografia antiga em que Renato tinha uns 8 anos, rindo ao lado do pai. Durante segundos, cogitei rasgar aquela imagem, numa tentativa de apagar o passado. Mas apenas a guardei numa caixa de lembranças, junto com outras fotos de família. Decidi que não faria sentido destruir provas de uma época em que ele foi inocente e me fazia feliz. Contudo, sabia que, daquele dia em diante, eu não manteria mais nenhum laço com aquele homem em quem ele se transformou. Em conversas posteriores com o Dr. Celso, formalizamos medidas definitivas para impedir que Renato tivesse acesso ao que ainda me pertencia. A procuração restrita se manteve, mas, sinceramente, já não serviria para nada, pois eu não pretendia nunca mais confiar qualquer assunto a ele. Também finalizei meu novo testamento, distribuindo meus bens sem considerar meu filho mais velho. Foi uma decisão extrema, mas necessária. Não se trata de vingança, e sim de coerência com o que ele mesmo escolheu ao tentar me lesar de todas as formas possíveis. Luciana respeitou meu posicionamento, embora eu saiba que, no fundo, ela lamenta a ruptura total. Contudo, a ferida aberta por Renato era grande demais, e minha tolerância havia se esgotado. O tempo passou, e a cada dia me acostumei a viver sem notícias dele. Soube, apenas por comentários, que ele seguia preso, aguardando julgamento.
Minhas vizinhas chegaram a me perguntar se eu ia visitá-lo, e neguei. Muitas delas, sem entender o que se passará, continuaram dizendo que a gente não deveria virar as costas para um filho. Mas nenhuma passou pelo que eu passei, nenhuma foi processada e humilhada por quem deveria zelar e amar. Por isso, não me abalava com as críticas. Eu tinha meus motivos e, se a vida me colocou nessa posição, tinha que honrar minha decisão de não ceder jamais à manipulação. Hoje, quando recordo tudo pelo que passei, penso que a perda de Joaquim foi dolorosa, mas a traição de Renato me atingiu de maneira ainda mais profunda. Há uma sensação de vazio impossível de descrever. A imagem de um filho carinhoso esfacelou-se no instante em que ele passou a me ver como um obstáculo ou, pior, como um meio de ganhar dinheiro fácil. Não há perdão para esse tipo de conduta. Não há como reconstruir a confiança. Desfiz o laço e segui meu caminho, ciente de que a lembrança daquele menino travesso, que um dia foi meu orgulho, vive apenas em meus álbuns de fotografia. Quanto às consequências jurídicas, continuo acompanhando de longe. Sei que, com o acúmulo de provas e processos, Renato provavelmente passará um bom tempo na prisão. Ele perdeu a liberdade e também meu afeto, mas foi uma escolha que fez ao me colocar como alvo de sua ganância. Não quero visitá-lo nem quando eventualmente sair. Se ele me procurar, não terá resposta. Apesar de tudo, não desejo a morte dele, mas desejo que perceba as consequências do que fez. Não falo em lição de moral, pois não carrego mais a ilusão de que isso funcione. Trata-se, pura e simplesmente, de aceitar que cada um arca com suas decisões. Esse episódio me transformou, ensinando-me duramente que até mesmo aqueles que amamos podem se tornar estranhos quando a ganância toma conta. Agora, meus dias seguem num ritmo mais calmo. É claro que sinto dor e um certo luto pela ruptura definitiva com Renato. Porém, também sinto um alívio por ter garantido minha autonomia e impedido que ele destruísse tudo o que conquistei ao lado de Joaquim. Minha vida não é perfeita, mas sigo adiante, cuidando do meu jardim, fazendo minhas caminhadas matinais e recebendo Luciana nos finais de semana. Ao menos posso afirmar que recuperei uma tranquilidade que quase me foi roubada. Fechei a porta para aquele filho ingrato que preferiu me ver como presa fácil em vez de me ajudar de verdade. E, dessa vez, não há volta. No dia em que o vi algemado, indo embora no camburão, o capítulo final foi escrito. Achei que eu me sentiria destruída, mas apenas senti um cansaço enorme e uma certeza dolorosa de que acabava ali, de forma irreversível, o último resquício de um vínculo que já estava morto havia muito tempo. Viverei meus próximos anos com a consciência limpa de quem fez o que pôde para defender o fruto do próprio trabalho. Se tenho alguma mágoa, é de não ter percebido antes os rumos que Renato tomava. Mas não sou vidente, e nunca imaginei que ele seria capaz de tamanha perfídia. Não importa mais. A lição aprendida é que, por mais cruel que seja, precisamos estar atentos, pois o inimigo pode surgir de onde menos se espera. No meu caso, surgiu de dentro do lar, na figura daquele que um dia carreguei nos braços e que, adulto, tentou me derrubar. Mas não conseguiu. Continuo de pé, mantendo minha dignidade. Como costumo dizer a mim mesma, cada um segue o caminho que quer. E eu escolhi seguir em frente sem olhar para trás. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.